Olá pessoal, bem-vindos aí ao nosso capítulo 7, onde nós vamos falar sobre JavaScript moderno. Por JavaScript moderno, nós entendemos as funcionalidades que foram introduzidas a partir da versão 6 da linguagem, o ES 6 ou ES 2015, onde foram adicionados muitos recursos e muitas construções sintáticas novas que facilitam bastante a programação. Então, ao longo desse capítulo, nós vamos ver várias delas, e nessa primeira aula nós vamos ver alguns recursos para declarar variáveis e atribuir valores de forma mais fácil. Especificamente, nós vamos ver as palavras-chave let e const, que são uma maneira alternativa de declarar variáveis. Nós vamos ver também a atribuição por desestruturação. Vamos estudar também o spread operator, que é um operador que nos ajuda a criar objetos e arrays. E vamos também estudar template strings ou template literals, que é uma maneira mais conveniente também de criar strings literais. Primeiro, vamos explorar as novas maneiras de declarar variáveis em JavaScript, com as constantes, com as palavras-chave let e const. Então, eu tenho duas variáveis, a e b. A primeira eu vou declarar com let e a segunda com const, e para as duas eu vou atribuir o valor 1. Quando a gente declara uma variável como let, ela é bem parecida com var e ela pode ser alterada depois. Então, digamos que eu altere o valor de a para 2. No entanto, se eu tentar alterar o valor de b para 2, isso vai me ocasionar um erro de tipos, porque uma variável declarada como const, de fato ela é uma constante, ela não é uma variável. Na verdade, ela não pode ser modificada depois. Essa é a diferença entre as duas. Agora, no final das contas, qual que é a diferença entre let e var? Para entender isso melhor, eu vou criar uma função, que eu vou chamar aqui de teste, e vou fazer uma iteração, usando a repetição com for, declarando uma variável primeiro com uma palavra-chave var. Então a gente vai fazer um for com um iterador aqui de até 5, incrementar a variável. Aqui dentro do for não interessa o que a gente vai fazer, e eu vou fazer uma estrutura idêntica, porém usando let, e aí eu vou mudar o nome da variável para a gente poder testar o que vai acontecer nesse caso. Digamos que eu tente imprimir o valor tanto da variável i quanto da variável j que eu declarei aqui nessas minhas estruturas de repetição. Então primeiro eu vou imprimir i, depois vou imprimir j. E a gente vai entender qual que é a diferença nesse caso. Então vou chamar minha função de teste e vamos observar o que acontece. Primeiro eu vou comentar isso daqui para parar de dar erro. Então olha só, gente. O que apareceu aqui no console? Imprimiu i igual i 2.5 e deu um erro falando que j não estava definido. Quando a gente declara com var, o escopo da nossa variável ele é toda a função que ele está englobado, ou se for no escopo global, é todo o script. Enquanto com a declaração com let, o escopo da variável é apenas o bloco no qual ela está declarada. Então, nesse caso, a variável j ela só vai existir dentro do nosso loop, enquanto que a variável declarada com var, ela existe inclusive do lado de fora. Podemos dizer então que o comportamento do let ele é um pouco mais seguro, um pouco mais conservador. Como essa visibilidade dessa variável escapa para toda a função, a gente corre o risco de acessar ou mesmo alterar uma variável que a gente não estava esperando. Então, em geral, é uma boa prática usar let para variáveis e usar const sempre que aquele valor não for mudar, for de fato uma constante. Muito bem, vamos ver agora a atribuição via desestruturação, que é um recurso também que facilita a gente a programar, principalmente na inicialização de variáveis. Então, eu tenho aqui declarado um array, que eu chamei de primos, e um objeto curso,
com alguns campos, nome, módulos, um campo presencial, booleano, etc. Então vamos começar analisando o array. A desestruturação, na verdade, significa fazer uma declaração de variável junto com uma atribuição, onde você já vai desmembrar partes do seu objeto. Então, por exemplo, imaginem que eu declare as variáveis da seguinte forma. Então, eu abri aqui um colchete, como se fosse a sintaxe do array, e falei que P1 e P2 é igual a primos. Como primos é um array, e eu usei aqui a sintaxe de desestruturação do array, na verdade eu estou dando um nome para a primeira e a segunda posição do array e declarando variáveis correspondentes a elas, com o nome de P1 e P2. Então, estou desmembrando esse array aqui nas duas primeiras posições. Quando a gente faz isso, então P1 vai ter o valor 2 e P2 vai ter o valor 3. Notem que eu poderia colocar aqui quantas posições eu quisesse. Então aqui eu teria, por exemplo, o P3 com o valor 5. E mais interessante ainda é que nós podemos usar na última posição aqui da desestruturação o operador REST, que é esses 3 pontinhos, e dar um nome aqui de variável que vai ser usada para armazenar os elementos restantes aqui desse array no momento de fazer a atribuição. Então, nesse caso, P1 vai ser o valor 2, P2 vai ser o valor 3 e resto vai ser um array com os elementos restantes que não foram atribuídos aqui nas primeiras duas posições. Vamos agora então explorar a desestruturação de objetos. Então eu vou declarar de forma parecida variáveis, mas agora usando abre e fecha chaves para fazer a desestruturação dos meus objetos. Então digamos aqui que eu queira pegar apenas o campo nome e turma desse objeto curso e guardar em variáveis com esses respectivos nomes aqui. Então eu faço mais uma vez uma atribuição com desestruturação e aí eu vou ter uma variável nome, nome do curso e turma com o valor que estiver no objeto também. Mais uma vez eu posso usar o REST operator para capturar os outros campos. Então vou chamar aqui de outros campos. E aí a gente vai ter um objeto que vai ter apenas os campos restantes, que no caso foram módulos e o presencial. E tem mais, quando nós fazemos a desestruturação de objetos, nós podemos modificar o nome da variável que vai ser criada para um campo. Então aqui é o campo que eu estou obtendo do objeto, mas se eu não quiser que ele chame nome, eu posso usar a sintaxe dois pontos, um outro nome, então por exemplo, nome curso, e aí a variável que vai ser criada vai ter o nome curso. Então não sou obrigado a criar uma variável com o mesmo nome do campo que eu desestruturei do objeto. Por fim, é importante ressaltar também que nós podemos usar essa sintaxe de desestruturação mesmo em parâmetros de funções. Então, digamos que eu vá receber um objeto que é um objeto no formato ali do curso e eu quero simplesmente imprimir o nome. Então, eu posso declarar dessa forma e imprimir apenas o parâmetro desestruturado nome que foi recebido ali na minha função. Então, se eu imprimir o nosso curso que foi declarado ali no código, ele vai capturar aqui o parâmetro nome por meio da desestruturação do objeto que foi passado. E mais uma vez, lembrando, né, a gente está usando aqui a sintaxe de desestruturação de objetos, que parece ali com a declaração de objetos, mas ela na posição da declaração de um parâmetro ou da declaração de uma variável. Agora vamos falar do spread operator. Vamos supor que a gente queira criar um array com além dos primos que eu declarei ali no nosso array de primos, né, a gente adicionar mais um elemento no final. Por exemplo, colocar aqui o número 17.
Obviamente, nós podemos usar a função push, que nós já vimos que vai adicionar um elemento no array. Mas imagina que a gente não queira modificar esse array aqui, mas sim criar um novo, que tem todos os elementos dele e mais um elemento. A gente consegue fazer isso facilmente usando o operador spread. Ele é utilizado da seguinte forma: nós declaramos aqui um array literal, colocamos aqui o nosso elemento que nós queremos adicionar no final, e no início do array nós usamos o operador spread no array anterior, que é o de primos, e com isso ele vai incluir todos os elementos desse array como na frente daqui do elemento 17. Então esse array aqui de primos 2, ele vai ter um elemento a mais, como a gente pode ver aqui, né? Vai ter o elemento 17. E a gente pode, inclusive, adicionar também no início, né? Imagina que fosse adicionar o elemento 1 e também o 17. Então a gente adicionou no início e no fim, usando o operador de spread em arrays. E é interessante que o operador spread também funciona para o objeto. Então imagina que nós queiramos declarar um novo objeto que ele vai ter todos os campos que tem em curso e mais alguns campos adicionais. Então usamos o spread no objeto e separamos aqui por vírgula as novas propriedades. Então, por exemplo, vai ter uma propriedade de descrição, uma propriedade aqui ativo e por aí vai, né? Nós podemos adicionar o que a gente quiser. Ou então, simplesmente usar o spread sem adicionar nenhuma propriedade a mais, e isso vai ter o efeito de clonar aí os campos do nosso objeto original. Então esse objeto curso 3, ele vai ter exatamente os mesmos campos do objeto curso, mas esse objeto é diferente, é um objeto novo que não vai ser exatamente igual. Se a gente comparar aqui por referência, né, o curso vai ser diferente do curso 3. Então isso é uma maneira bastante prática também de clonar objetos em JavaScript. E o último recurso que nós vamos ver na aula de hoje é o conhecido como Template Literals. Até então nós vínhamos montando strings com concatenação quando nós precisamos colocar algum valor de alguma variável dentro da string. Então, por exemplo, se a gente tivesse aqui uma variável a, b e a soma de a e b, para imprimir, né, o valor de A mais o valor de B igual ao resultado, a gente teria que fazer uma concatenação mais ou menos dessa forma aqui, né? Com template literals, nós temos uma sintaxe mais interessante para fazer esse tipo de coisa. Então aí nós construímos um template literal usando o caractere de crase. E aí ele, em vez de usar aspas simples ou aspas duplas, é como se a gente criasse uma string com crase. A gente vai escrever o que a gente quiser, né? Então, por exemplo, aqui a gente vai colocar o valor de A mais B, mas quando a gente quiser substituir, né, um valor pelo valor de uma variável, a gente usa o caractere $, abre e fecha chave e aqui dentro coloca uma variável ou uma expressão. Aí o restante da string a gente pode escrever como uma string normal. Então aqui eu vou substituir por outra variável, que é a variável b, ou igual, e depois vou colocar aqui soma. Então com isso a gente consegue criar esse tipo de string de forma um pouco mais concisa e um pouco mais legível. Se a gente imprimir ali, a gente vai ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. Então isso aqui é o que a gente chama de template literal. Um ponto interessante é que strings, né, template literals, podem não ter nenhuma substituição de variável também, não tem problema, né? Se a gente quiser escrever uma string entre crases, sem nenhuma substituição vai funcionar. E a gente pode inclusive ter quebra de linha dentro dessa string, coisa que não é permitida numa string comum, né? Se a gente quebrar a linha aqui dentro, vai dar um erro de sintaxe na verdade. Se a gente, para introduzir quebra de linha em strings tradicionais, nós teríamos que usar a sequência especial /n,
para indicar que tem uma quebra de linha. Enquanto com a sintaxe de template strings a gente pode ter quebra de linhas dentro dela. Pode inclusive ter aspas, né? Pode ter caracteres que seriam inválidos numa string normal. Então é isso, pessoal. Na próxima aula nós vamos falar agora sobre arrow functions. Até lá!